Bom dia, nós vamos estudar a lição primeira do nosso trimestre e parece que a primeira lição ela traz como se fosse uma introdução da revista. Então ela traz para nós informações referente ao Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, e depois informações bem simples, né? Das lições que nós vamos ter no trimestre. Eu gostaria que a gente estivesse lendo Deuteronômio capítulo 6, até o verso 4. Deuteronômio 6, de 1 a 4. Esse verso 4 ele é citado na nossa revista. Para quem teve a oportunidade de ler a primeira lição, pôde observar o que eu disse, que são informações e que ela tem poucos textos bíblicos para a gente estar conferindo. Deuteronômio 6, o fim, veja que interessante, o fim da lei é a obediência. Os irmãos queiram acompanhar até o verso 4. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus te ensinassem, para que se cumprisse na terra que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos estes estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, para que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Como eu disse, as informações que nós vamos ter no Pentateuco, parece que ela se fecha nesse texto. Sabemos que, pela orientação que nós temos da palavra de Deus, que nós só vamos ser bem-sucedidos em toda a nossa vida espiritual, comportamental e assim por diante, se nós observarmos e nos esforçarmos para cumprir todos os ensinamentos que a palavra de Deus nos traz. Por isso que ele está dizendo aqui, temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os estatutos que hoje te ordeno. Tu, teu filho, o filho de teu filho e assim por diante. Ou seja, nós temos que ir transmitindo isso às gerações futuras. Ao meu filho, ao meu neto, ao meu bisneto e assim por diante, uma sucessão. Para quê? Para que se prolongue os teus dias, para que tudo te vá bem, para que tudo de bom suceda na sua vida. Não quer dizer que nós não vamos encontrar contratempos nas nossas vidas, vamos sim. Mas se nós estivermos firmados na rocha que é Jesus, nós vamos ser vencedores. Vamos então a nossa lição, o Pentateuco, histórias, leis e exortações para você. Eu costumo dizer sempre, e tenho isso comigo, que quando eu estou olhando para a palavra de Deus, uma lição como essa, eu tenho que ver onde que eu me encaixo aqui. E é interessante que o escritor deixaram essa palavrinha no final aqui, para você. Nós sabemos que é a história do começo, do Gênesis, da criação e depois da saída do povo de Israel do Egito e assim por diante, até o livro de Deuteronômio, que é o final dessa primeira parte da história, mas está dizendo aqui que é exortações para você. Então é bom que quando a gente lê ou quando a gente ouve, procura onde que eu me encaixo aqui. Se eu não estiver me encaixando
em lugar nenhum. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas eu tenho esse princípio comigo de ver onde eu estou me encaixando. Introdução. Iniciamos hoje um trimestre de estudos panorâmicos, 5 primeiros livros da Bíblia. O Pentateuco oferece fundamentos da teologia das Escrituras. Ao estudá-lo, compreendemos melhor quem é Deus e qual a sua vontade e mensagem para nós é que Ele, em Cristo, fez por nós e por nossa redenção. Eu disse um dia que a única maneira de nós sabermos isso é estudarmos. A única maneira de aprendermos a dominar certas coisas é praticarmos. Eu ouvi. Tá. E daí? Nós conhecemos a história de Jó, que o livro começa dizendo que ele era um homem íntegro, temente a Deus, reto e se desviava do mal. Depois, lá no final da vida dele, ele passou por uns perrengues danados. Ele vem falar, eu te conhecia, ele falando com Deus, eu te conhecia de ouvir. Mas agora, em outras palavras, eu tenho experiência disso. E eu costumo dizer também que a experiência nossa com Deus, ela deve ser cada dia. O pastor falou que o que é novo hoje, Eclesiastes já fala isso, já foi no passado, só mudou a cara. Então nós precisamos de experiência com Deus cada dia. Ou então nós não estamos crescendo na nossa vida de santificação, de espiritualidade, se não tivermos experiência todos os dias. E é uma coisa muito interessante e importante nisso, que a experiência de cada um é a experiência de cada um. Às vezes a gente quer crescer, se alimentar espiritualmente, de certa forma, estar sendo edificado espiritualmente com a experiência dos outros. Não dá, nós somos diferentes. Tem uma pessoa que fala assim, cada um é cada um, e cada um é cada um. Mas às vezes a gente corre esse risco. O mesmo remédio que cura a minha dor de cabeça, não cura do Zé, não cura do pastor, não cura do Acir, e assim por diante. Então o que falta para a gente? Falta buscar. Jesus falou batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. E um dos profetas fala assim, buscai o Senhor, quando? Quando você tiver 100 anos, 90 anos? Ou quando você puder achar? Buscai enquanto está perto. Quantas oportunidades nós perdemos por causa disso? Deixamos ir embora aquilo que estava em nossas mãos. O que em Cristo Deus fez por nós. Aqui, a orientação que nós estamos tendo aqui, que nesses livros da Bíblia nós vamos encontrar isso, se nós observarmos quando estivermos lendo, quando estivermos ouvindo e assim por diante. Como se trata de uma visão panorâmica, trataremos de temas gerais. O principal objetivo será fornecer os elementos necessários, vejam bem, para uma compreensão abrangente do Pentateuco. Mas isso não nos impedirá de destacarmos ensinamentos de alguns textos. Aí traz a narrativa, o primeiro ponto. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números e Deuteronômio tem uma estrutura principal, ou uma narrativa que vai desde a criação do mundo até os dias anteriores à entrada do povo de Israel na terra de Canaã. Um ponto muito bacana, a gente deve lembrar aqui sempre, o personagem presente em todo esse período, e o principal, só pode ser um, Deus, que criou os céus e a terra, que escolheu Abraão, que chamou Moisés para libertar Israel da escravidão do Egito, e conduziu o povo pelo deserto até as margens do Rio Jordão. Não há nada mais importante do que aprender que Ele é e quem Ele é e como Ele estabeleceu um relacionamento de amor e vida com o homem.
Às vezes a gente está lendo esses livros do Velho Testamento, a gente fica imaginando a história. Aconteceu com esse povo. Esse povo era um povo de fé. Esse povo era um povo rebelde. Mas esse povo era incrédulo. Mas esse povo era coração duro. E a gente esquece da gente. Se a gente fazer sentar aí, pôr num papel, será que eu não sou tudo isso? Rebelde, murmurador, às vezes inteligente, mas perdendo oportunidades. Será? Essa semana, quando eu estava dirigindo a reunião de oração, eu falei sobre isso. A palavra tem que incomodar. Porque se ela não incomodar, não produz efeito. Então, vamos estar sempre pensando nisso. Quando a gente vai ver aqui, quando a gente vai lendo e vai percebendo que está falando com um povo em outro tempo, mas nós fazemos parte desse povo. Está falando de uma pessoa só, fala só de Abraão. Não, está falando de um povo. Ao lermos o Pentateuco, não podemos deixar de notar o que Deus diz, o que se diz sobre o Senhor. Por exemplo, quando Deus falou com Abraão, Deus falou para Abraão que ele era o Todo-Poderoso. E interessante que Deus falou assim: se você andar comigo, você vai ser perfeito. Abra para mim aí. Gênesis 17, 1. Eu achei bastante interessante e fiz para mim mesmo algumas considerações sobre esse texto. Veja que Deus não estava fazendo uma proposta para Abraão. Deus estava, de certa forma, ordenando a Abraão. Gênesis 17, verso 1. E quando eu estava olhando, eu fiquei pensando em um contexto. Deus já tinha feito uma promessa a Abraão que ele ia ter um descendente que através da sua descendência a terra ia ficar cheia e ia ser abençoada. E aí agora Abrão, não vamos esquecer disso, tinha 99 anos. E o Senhor apareceu e lhe disse: eu sou o Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Anda na minha presença e sê perfeito. Então nós precisamos estar sempre lembrando de que só há uma maneira de nós estarmos buscando a perfeição. Paulo fala assim: eu não alcancei a perfeição, mas eu luto, sigo em frente para me chegar lá. Às vezes a gente esquece de que a palavra de Deus, na maioria das citações, dos ensinos, ela não é uma proposta. Se você quiser ser perfeito, anda na minha presença. Não foi isso que Deus disse. Se você achar que convém, se você aceitar a minha proposta, muito bem, eu vou te abençoar. Não, aqui nesse texto especificamente, Deus não está falando nada disso. Deus está dando uma ordem. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então, se nós colocarmos isso na nossa mente e corrermos atrás disso, de certa forma, correr atrás, às vezes não é a palavra mais correta, mas se nós lutarmos por isso, nós estamos no caminho certo. O senhor Roberto usava uns termos mais ou menos assim, quando você fala que você está salvo numa situação, é porque você está caminhando na direção certa, em outras palavras. Achei o caminho.
Você achou o caminho, ele falava isso, mas você tem que seguir por esse caminho. Você não pode desviar-se do caminho. É essa a proposta que nós temos aqui, se é que a gente pode chamar de proposta, mas não, é uma ordem, né? O Senhor Deus compassivo, esse já está lá em Êxodo 34, 6 e 7, já é uma citação já de Moisés falando com Deus. Senhor Deus, compassivo, clemente, longânimo e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos, e dos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Depois em Deuteronômio 6:4 que nós lemos, também o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós ouvimos sempre, e nós sabemos disso, que se tivermos um outro Senhor, seja ele de que naturalidade for, ele não nos basta. Quando as pessoas fazem do dinheiro o seu Senhor, ele basta? Não, nunca. Quando nós fazemos, vamos fazer um paralelo bem simples, bem pequeno, quando nós fazemos amizade com alguém, a coisa mais importante nas nossas vidas, isso basta? Não. Tudo isso vai nos satisfazer se nós tivermos o Senhor nosso Deus como o Senhor das nossas vidas. De outra sorte, é aquele mais ou menos, faz de conta. Deu certo aqui, deu errado ali, deu errado de novo e assim por diante. Mas quando nós temos, foi que o pastor falou com respeito ao salmista, se colocando como criança nos braços da sua mãe. Isso deve ser nosso objetivo cada dia. Aí sim nós vamos estar crescendo na nossa vida espiritual. Nós vamos ter palavras certas para conversar com as pessoas, quando, Pedro fala isso, quando for perguntado a respeito da vossa fé, o que você tem para dizer? Se você tiver com esse objetivo na sua vida, ter o Senhor como único Senhor na sua vida, e as outras coisas, Jesus falou em Mateus 34, versículo, não lembro mais o capítulo. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. E às vezes eu fico pensando, às vezes a gente é egoísta demais. A gente acha que todas as coisas são todas as coisas que a gente nem sabe se quer, se precisa, se interessa. Não, todas as coisas de que nós tivermos necessidade. É que nem o Salmo 23 se fala: Senhor, meu pastor, nada me faltará. Nada o quê? Nada do que for necessário. E o Salmo que o pastor leu diz: eu não ando à busca de grandes coisas, coisas maravilhosas demais, mas aquilo que me baste, que me satisfaça espiritualmente, principal. Quantas pessoas estão satisfeitas no seu trabalho, na sua condição financeira, mas estão insatisfeitas espiritualmente? Quantas pessoas que aparentemente não tem nada de importante na sua vida, mas ele é uma pessoa satisfeita espiritualmente. Por quê? Porque o Senhor é o único Senhor da sua vida. Muitas pessoas se aproximam do Pentateuco para discutir aspectos científicos, históricos e arqueológicos. Tais discussões têm seu lugar e importância, mas só podem ser tratadas se resolvermos a questão central: quem é Deus? Quando entendermos o ensino sobre os atributos de Deus, então daí outras coisas são simples nas nossas vidas. É o que está dizendo aqui. É preciso que nos empenhemos cada dia a aprendermos de Deus. O que Jesus fala lá em Mateus 11, 28? Eu estou ruim de lembrar os textos.
Vinde a mim os que estáis cansados, e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Precisamos aprender de Deus. Nós esforçamos tanto no nosso dia a dia para aprendermos aquilo que nos interessa. Quando a gente precisa fazer um curso, seja ele que natureza for, nós perdemos hora de sono, nos esforçamos, sacrificamos muitas coisas para darmos conta daquilo, e que às vezes até é temporário. Mas nem sempre nós temos o tempo, né? Nós usamos sempre essa desculpa, não estou tendo tempo para isso. É preciso, muitas vezes, que a gente esteja levando um choque, né? Para acordar para a vida e buscarmos aquilo que realmente é duradouro, aquilo que é eterno. Ainda sobre a narrativa pentateuco, que é a história de Deus, da qual homens de diversos tempos e lugares participam. Veja que interessante. Essa palavrinha está no presente. Dos quais, que são os homens de Deus, chama para fazer sua história. Diversos tempos e lugares participam. Com isso em mente, devemos observar quem são os homens que Deus chama, não chamou. O chamou também encaixa aqui, mas quando se fala chamou, dá a impressão que foi outro povo, em outro tempo, não tem nada a ver comigo. Que Deus chama para fazer parte de sua história. Isso chamou a minha atenção, porque às vezes a gente esquece disso. Eu fui escolhido por Deus antes da fundação do mundo, está escrito lá em Efésios, no capítulo 1. Eu fui salvo pela graça de Deus. Eu não podia fazer nada para ser salvo, nem o mais atuante e maior observador da lei conseguiria isso, e eu consegui. Então, eu sou um cara privilegiado, abençoado, sim, mas você foi chamado para testemunhar, para fazer parte da história. Às vezes a gente não se encaixa na história. Não, mas como assim? O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Como eu vou influenciar? Não sei. Uma coisa eu sei, que a gente tem que buscar isso cada dia, porque se Deus quer me usar, Ele vai achar o momento certo de usar no momento certo. No começo, Deus está sozinho. Ele cria os céus e a terra, então cria o homem à sua imagem e semelhança e dá orientações para que ele seja seu agente sobre toda a criação. De que maneira Deus dá orientações para nós hoje? Deus abençoa esse homem e lhe dá tarefas a cumprir. De que maneira Deus faz isso conosco hoje? Eu não me encaixo em nenhuma tarefa. Eu não vejo, não consigo ver isso? Será? Esse chamado abençoador e responsabilizador é uma tônica do Pentateuco. Deus faz promessas e dá missões àqueles que chama de seu povo. Ao fazer isso, Ele nunca se ausenta. Pelo contrário, é o principal agente de tudo. E o que acontece, tanto naquilo que prospera, veja que é interessante isso, quanto naquilo que deve ser punido ou corrigido. Deus e homem são personagens do Pentateuco. Veja que, a princípio, a gente tinha um personagem único. Agora parece que se encaixa alguém que Ele escolheu aqui para fazer parte da história, que sou eu, somos nós.
se une perfeitamente. Em quem? Na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, ao ler o Pentateuco, lembre-se de que tudo que Deus é e faz se manifesta na pessoa de Jesus Cristo. Lembre também que a obediência e o caráter abençoador dos personagens bíblicos também revelam nosso Redentor. Por isso, ainda que imperfeitos, esses heróis da fé apontam para as perfeições da pessoa e da obra de Cristo. Preste atenção nisso. Podemos resumir a narrativa do Pentateuco nos seguintes passos: criação, queda e seus efeitos, e o chamado e a vida dos patriarcas. A libertação, a escravidão no Egito, estabelecimento da aliança e entrega da lei no Monte Sinai, caminhada em direção a Canaã e peregrinação no deserto, discurso de Moisés e renovação da aliança para a nova geração. Não sei se os irmãos estão percebendo que eu disse no início a ideia de onde eu faço parte. E se a gente fosse estar pontuando, nós já tínhamos várias pontuações, várias referências aqui, da onde eu faço parte. Discurso de Moisés, entregação da aliança, da lei e a história toda para uma nova geração. Nova geração, é interessante isso, novo. Nós gostamos de coisas novas. Eu comprei um carro novo, estou feliz da vida porque comprei um carro novo. Eu comprei uma camisa nova, aquela que eu queria, estou feliz da vida porque comprei aquela camisa nova. Eu estou precisando de comprar uma máscara nova. Então, gente, veja que eu falei de experiência com Deus, e essa experiência tem que ser cada dia. Paulo fala lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, tem o título do texto, Nova Vida. Mas não é aquele novo que está novo hoje, daqui uma semana ele está usadão já, meio precisando. Não, aquele novo que se renova a cada dia. É difícil entender isso? Não é. Não é, nós gostamos de coisas novas na nossa casa, na nossa vida, em tudo o que nós fazemos. Um visual novo, não sei o que mais novo e assim por diante. Por que não fazer isso da nossa vida, da nossa experiência com Deus, experiência cada dia, vida nova, buscarmos vida nova cada dia? No sentido de estarmos nos fortalecendo cada dia, no sentido de estarmos buscando realmente crescimento cada dia, uma vida melhor cada dia com Deus. O autor, seu contexto, ele vem falar que esses livros foram escritos por Moisés. Vamos ler rapidão aqui para a gente dar um entendimento mais claro. Esse conjunto de livros é conhecido como Lei de Moisés, o conjunto de livros. Essa é a única referência ao homem que Deus escolheu para escrever essa história e viver grande parte dela. A história de Moisés e o contexto em que viveu são fundamentais para o estudo do Pentateuco. Os descendentes de Israel estavam sendo oprimidos no Egito, tinham sido escravizados. Os meninos estavam sendo mortos veladamente e depois explicitamente. Foi nesse contexto que Moisés nasceu. Ele nasceu condenado à morte e sua mãe corajosamente o escondeu por 3 meses e, não podendo mais escondê-lo, tentou salvá-lo, colocando-o num cesto e deixando-o no rio, esperando que algum egípcio o resgatasse. Veja a esperança da mãe, né, pastor? Uma situação em que as crianças os meninos estavam sendo varridos pela mão do rei lá do Egito. Mesmo assim, ela acreditava que algum egípcio podia resgatar o filho dela. Bacana isso. A confiança de uma mãe. A mão de Deus se revelou maravilhosamente. O menino foi achado e adotado, nós conhecemos a história, pelo filho de Faraó. Além de protegido, foi criado e educado no palácio. Quando adulto, no intuito de defender um de seus irmãos hebreus, Moisés, cometeu um deslize, matou um egípcio, teve de fugir.
e encontrou abrigo em Midian. Depois de um longo tempo ali, Deus lhe apareceu e chamou para libertar Israel do Egito e conduzir o povo até a terra de Canaã, para o cumprimento da promessa feita a Abraão e seus filhos. Deus libertar Israel do Egito. Deus libertou como promessa feita a Abraão e a seus filhos. Quando eu disse que nós precisamos ter experiência com Deus cada dia, nós precisamos também de libertação de Deus cada dia. Eu fiz uma brincadeira outro dia, quem nunca pecou hoje para pedir perdão a Deus, levante a mão. E eu repeti essa pergunta 3 vezes, ninguém levantou a mão. Isso tem um lado bom, somos todos pecadores. Não é isso que eu quis dizer. Nós reconhecemos que somos todos pecadores. Nós fomos alcançados pela graça. Jesus morreu para pagar os nossos pecados, mas mesmo assim nós continuamos ainda nessa vida de pecado. Nós temos que reconhecer isso. Por isso que eu disse que nós precisamos de experiência com Deus cada dia, nós precisamos de renovação cada dia, nós precisamos de vida nova cada dia. Quando nós esquecermos isso, como diz o ditado aí, nós começamos a andar para trás. É preciso então que a palavra de Deus toque no nosso coração cada dia. Quando ela parar de tocar, o negócio não está legal. Por meio de Moisés, Deus revelou seu poder resgatando Israel. E fez isso realizando prodígios e milagres no Egito e no deserto. Essa é a maior parte dos relatos registrados no Pentateuco. Também, por intermédio de Moisés, Deus entregou sua lei ao povo de Israel, na qual revelou detalhadamente sua vontade e o modo como o povo poderia manter comunhão com ele. Daí a lei de Moisés. Vou repetir. Como nós podemos conhecer Deus e mantermos comunhão com Deus? Através dos ensinamentos que Ele nos traz na sua palavra. A missão de Moisés tipifica muitos aspectos da obra de Cristo Jesus. Nasceu destinado à morte. Na sua infância, teve sua morte decretada pelo rei Herodes e encontrou proteção no Egito. Por outro lado, foi enviado para, mediante sua morte na cruz, resgatar os filhos de Deus de uma escravidão muito mais profunda. Está falando agora de Jesus, a escravidão do pecado. Além da salvação, Jesus manifestou o poder divino por meio de sinais e prodígios diante do povo. Inaugurou o processo de expansão do povo de Deus que alcançará os confins da terra. Povo que alcançará os confins da terra. Imagine se cada pessoa que se converte, cada pessoa que é salva, ficar parada no seu lugar, não se movimentar, não testemunhar, não viver o Evangelho. Não vai alcançar lugar nenhum. Mas nós fomos alcançados, fomos salvos, fomos resgatados para sermos sal e luz. Não quer dizer que nós não erramos, não quer dizer que muitas vezes nós não fracassamos, mas nosso desejo maior tem que ser de avançar e levar a mensagem de salvação às pessoas. Assim como Moisés conduziu o povo de Israel pelo deserto, Jesus segue cuidando de nós e conduzindo-nos com segurança até o lar celestial. Jesus Cristo, por meio da palavra e do Espírito, perfeitamente nos revela a vontade de Deus e o caminho para a comunhão com Ele. O tópico 3, ele vai fazer referência às lições de outra forma, né? Eu disse de início que ele é como se fosse essa lição, como fosse a introdução da revista, mas ele vai detalhar um pouco mais sobre as lições que nós vamos ter na frente. Ponto 3, as lições que teremos. O estudo deste trimestre é panorâmico, por isso focalizamos os grandes temas ensinados no Pentateuco. Para que você não perca, apresentamos uma breve descrição deles. Na lição sobre a criação, aprendemos
sobre o poder criador e sobre o modo perfeito como Deus fez e organizou todas as coisas. Na qualidade de Senhor da criação, Deus, contudo, controla e dirige para cumprir seus propósitos. Eu gosto muito de parar nessas palavras que ela fala sempre do presente. Deus controla. E nesse momento difícil que nós estamos vivendo ainda, não passou, de pandemia, nós falamos essas palavras para consolar as pessoas, para ajudar as pessoas, e ouvimos isso de muitas pessoas, que Deus está no controle. Parece que às vezes a gente fica meio descontrolado das coisas, a gente não acredita em certas coisas. Essa semana, por exemplo, eu tive uma informação de um moço que era amigo meu, e ele tinha negócios comigo e ia lá para fazer acertos, e depois não foi mais, sumiu. Aí apareceu um outro, falei, você sabe do fulano? Falei, o que aconteceu com ele? Pois é, a Covid o levou. Então, a gente sabe que ninguém está livre disso, mas quando você ouve assim, certas situações, você parece que perde um pouco o controle dos pensamentos, da sua confiança de que Deus realmente está no controle. Deus organizou todas as coisas. Na qualidade de Senhor da criação, Deus tudo controla. Para quê? E dirige para cumprir os seus propósitos. No Salmo 139 diz que os nossos dias foram escritos e determinados. E nós sabemos que os propósitos, os planos de Deus, os projetos de Deus não serão frustrados de maneira alguma. E o que nós entendemos, muitas vezes em certas situações, é que nós somos nada mesmo. Só pela misericórdia de Deus, só pela graça de Deus, só pela bondade de Deus, só pela paciência de Deus, que muitas vezes nós conseguimos nos movimentar e fazer algumas coisas. Às vezes nós conseguimos, em situações que nós não esperamos, ajudar algumas pessoas, nós conseguimos falar de Deus para algumas pessoas. Agora, para que a gente possa falar com propriedade, nós precisamos conhecer, nós precisamos estar dentro do plano de Deus, do plano salvador de Deus. Deus vai usar as pessoas para isso. Nós fomos salvos, nós fomos alcançados, nós somos nação eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de levar as boas novas às outras pessoas. Mas para isso, exige da nossa parte um desprendimento de nós mesmos. Confiarmos inteiramente na graça de Deus. É fácil? Não. Nós conseguimos isso de maneira assim, muito natural? Não, é muito difícil. Por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que há uma luta da carne contra o Espírito. Jesus, eu estava lendo essa semana, quando antes da sua morte, ele falou para os discípulos, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, vocês devem orar e vigiar para não entrar em tentação. Quanto tempo nós gastamos orando e vigiando e nos cuidando? E mesmo se fizermos isso, não estamos livres de fracassos na nossa vida. Mas nem por isso nós podemos deixar de aproveitar a oportunidade que temos de falar do amor de Deus para as pessoas. Aquilo que nós conhecemos, a experiência que nós temos. E vou repetir, não vai ser a mesma experiência do outro, mas Deus vai usar, com certeza, se esse for o propósito dele, para ajudar as pessoas. Em seguida, veremos a responsabilidade dada ao homem,
como nossos pais falharam no desafio de obedecer a Deus. Essas são as lições futuras que nós vamos estar vendo. Estudaremos também os propósitos e desafios da lei moral. No relato sobre o dilúvio, aprendemos sobre os atos de juízo, purificação e preservação de Deus. Juízo, purificação e preservação de Deus. Aqui nosso foco será ver como Deus lida com o pecado dentro e fora do seu povo. O chamado de Abraão e seus filhos para formar o povo eleito mostra a soberania de Deus na separação e no cuidado daqueles que são salvos. Deus cuida dos seus. E eu me lembro agora de um texto que está lá em Hebreus, que fala assim, que o pai corrige o filho que ama. E o texto fala assim, se vocês estão sem correção, é porque não são filhos. E nós gostamos de ser bem cuidados. Nós não gostamos de correção. E quando a gente se chateia com uma correção, é porque nós não reconhecemos. Aquilo que eu disse, é tão difícil reconhecer a falha, o erro da gente. É tão fácil apontar a falha e o erro do outro. Mas é fácil demais. Mas da gente, uma dificuldade. Quando a gente percebe, quando a gente consegue ver, é com muita dificuldade. Não sei por quê. Mas é assim que acontece. Então, Deus lida com o pecado dentro e fora do povo e chama Abraão, seus filhos, para serem seus representantes. Deus, na separação e no cuidado daqueles que serão salvos. Então, Deus estava cuidando daqueles, continuou cuidando, cuida de nós para sermos os transmissores da sua palavra, da boa nova de salvação a outras pessoas. Como a nossa história, a história dos patriarcas é cheia de altos e baixos. Permita-nos ver como a fé amadurece no meio dos desafios, das provações. Nós não queremos saber de provação. Quem quer? Quem quer provação? É uma coisa que nós enfrentamos, temos que enfrentar se ela vier, mas querer, não. Quem gosta de sofrer? Ninguém. Depois disso, trataremos, nas lições futuras, do contexto em que Moisés viveu. Veremos como as ações do Egito ilustram os poderes e os propósitos do mundo e como Deus confronta e derrota esses poderes para libertar e abençoar o seu povo, quando quer e para cumprir seus propósitos. Deus pode usar os poderes do mundo, bem como humilhá-los. A saída do Egito é uma gloriosa demonstração de como Deus dirige o seu povo, abrindo caminho, provendo tudo aquilo que é necessário para que cheguem a Ele. Gloriosas manifestações de poder estão ligados à redenção do povo de Deus. Não pedi ajuda para ninguém até agora e não dei liberdade para ninguém me ajudar. Se alguém quer aproveitar, nós já estamos chegando no final da lição, não sei quanto tempo ainda tem. Se alguém quer me ajudar, eu agradeço. Senão nós vamos correr para o final. Uma das partes mais desafiadoras do Pentateuco são as leis que falam do culto. Uma das partes mais desafiadoras do Pentateuco são as leis que falam do culto, chamadas leis cerimoniais.
Ao estudá-las, aprendemos sobre a santidade de Deus e os elementos necessários para termos comunhão com Ele. É muito sério. Acho que mesmo sendo a introdução da revista, nós podemos aprender muito aqui. Quando nós estamos na igreja a prestar culto, como tem sido o nosso comportamento? Realmente de quem está cultuando? Ou porque nós queremos marcar presença? Por que será? Essa é uma pergunta que eu sempre faço. Eu sento no meu cantinho ali e faço essa pergunta todos os dias. Será que eu tenho sido visto por Deus como alguém que está realmente de coração contrito, quebrantado, disposto a ouvir o que Deus quer falar, disposto a mudar algumas coisas que têm que ser mudadas na minha vida, disposto a adorar, disposto a amar, disposto a perdoar, assim por diante? Eu faço essa pergunta. Mas nem sempre eu tenho as respostas que eu queria ter. A gente precisa, eu acredito que a gente precisa aprender cada dia, abrir o nosso coração. Não adianta eu querer mostrar que eu sou bonzinho, que eu sou exemplar. Coitado de quem quiser me seguir como exemplo na vida cristã. Porque se ninguém conhece o meu coração, a não ser Deus. Então, há essa necessidade de buscarmos comunhão com Ele e de aprendermos dele, e assim nós vamos estar fazendo a sua vontade, de outra sorte não. Em contraste com o cuidadoso poder de Deus e sua santidade, o Pentateuco nos mostra os constantes desvios e a incredulidade que marcaram a caminhada do povo no deserto e as consequências da rebelião contra Deus. Aqui seremos alertados sobre os males e a dureza do coração deles, né? Está escrito aí, né? A dureza do nosso coração. É a dureza que causa, muitas vezes, um desconforto para nós mesmos. E se isso acontecer, é porque a palavra está tocando o nosso coração. É porque o Espírito Santo está trabalhando no nosso coração, se causar desconforto. Durante a peregrinação, Israel entrou em confronto com diversos povos. Esses conflitos ilustram as lutas do povo de Deus nesse mundo e as vitórias que Deus concede a aqueles que confiam nele. No livro de Deuteronômio são registrados os discursos de despedida de Moisés. O primeiro deles registra como Moisés usou a própria história para exortar a nova geração de israelitas que entrava na terra prometida. O desafio aqui estará no modo como damos testemunho da obra de Deus em nossa vida e em como podemos abençoar outros por meio dele. O desafio aqui estará no modo como damos testemunho da obra de Deus em nossa vida e em como podemos abençoar outros por meio dele, por meio do nosso testemunho. Aquilo que falamos, aquilo que vivemos, como tem sido nosso comportamento. Em seguida, os principais pontos da lei são repetidos e desenvolvidos para que aquela e as futuras gerações se mantivessem fiéis a Deus. Aprendemos aqui a importância da proclamação do ensino da palavra de Deus de geração em geração. Por fim, estudaremos as bênçãos e as maldições proclamadas na aliança de Deus com Israel. Por meio delas, conheceremos a natureza das promessas e da disciplina que estão presentes
na vida do povo de Deus, refletiremos também sobre os propósitos eternos de Deus para seus filhos. Conclusão: o Pentateuco é um rico depósito de verdades e ensinamentos sobre Deus, o homem e, de forma particular, a fé. A partir dele, a história bíblica se desenvolverá. Aqui são os fundamentos teológicos e antropológicos que nortearão todo o texto bíblico. A lei de Moisés servirá como elemento de avaliação dos atos do povo. Ela servirá de referência da programação dos profetas e, por fim, será fundamento teológico a partir do qual Jesus, os apóstolos pregarão o Evangelho. Você está convidado a participar com atenção desse precioso estudo. O propósito de ler Pentateuco muito contribuirá para o seu crescimento espiritual. Procurando o Pentateuco, as características e as ações de Deus que devem nortear seu relacionamento com Ele. Assuma o compromisso de, por meio desse estudo, conhecer Jesus e a imitar os homens que no passado confiaram em Deus, foram fiéis a Ele. Lembre-se também da importância de estudar e aplicar as histórias, as leis e as exortações presentes no Pentateuco. Então, tudo aquilo que nós dissemos são coisas que nós todos já sabemos. Só que às vezes a gente, mesmo que a gente saiba, a gente às vezes não dá o devido valor. A gente não cuida como deveria cuidar. É preciso então que Deus esteja mudando as nossas vidas cada dia, porque se eu quiser mudar, eu não vou conseguir. Não tenho forças nem poder para isso. Muito menos a vida das pessoas. Quem consegue mudar a vida do outro? Tem um ditado bem estúpido que diz assim: da minha vida cuido eu. Como se ele fosse dono da vida dele, como se ele fosse dono do nariz dele. Não é. Nós sabemos que nós dependemos de Deus em todas as situações das nossas vidas, todos os momentos. E a Bíblia nos traz inúmeras informações, confirmações sobre isso. O texto de Cantares que diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nós repetimos isso sempre. Mas ela ser parte da nossa vida, já não sei se é como nós falamos. Vamos pedir a Deus que nos ajude a estarmos cada dia mais atentos à sua palavra e vigiarmos mais. Eu sei que eu tenho um montão de dificuldade. Eu sei que eu falho em muitíssimas coisas. Mas nem por isso, ou até por isso, que eu devo buscar mais. Procurar ser mais fiel a Deus, mais amigo com as pessoas, mais tratável, menos orgulhoso, menos soberbo e assim por diante. Que Deus esteja nos abençoando e nos ensinando cada dia.